Por isso a importância da gente falar da paternidade atípica, para que todos os outros pais que estão dentro desse processo entendam que faz parte, né? E que se os dois estiverem juntos, eles conseguem, né? Porque a gente fala sempre, o filho não é só da mãe ou só do Sim, é pai, é verdade. filho dos dois. Os dois, é verdade. Uhum. Os dois têm que estar alinhados, né, com o mesmo pensamento, né, com o mesmo intuito de, né, de proporcionar, né, laços fortes para a criança, né, uma Que é a base estabilidade, a dela. base dela, A né, base vai do ser que a ela vai família, aprender os é aquilo que pais. ela vê dentro de Uhum. casa, né? Uma criança que vê briga, guerra dentro de casa, discórdia, como que ela vai crescer no futuro? Como que aquela criança vai ser, né? Então, E, a base familiar e é a na base para verdade, tudo. nem é só isso, né? Ela Sim, vai repetir todo Vai esse reproduzir processo isso lá fora. verdade. lá fora. Uhum. É claro que não é fácil. Eu falo que é muito bonito, é um floreio, Uhum. né? Você fala assim, nossa, o autismo. Então todo mundo floreia muito, mas isso no dia a dia é muito difícil, Sim, né? É uma sobrecarga imediata, né? É uma exaustão de ambas as partes, Sim. dependendo de carga horária terapêutica, sim, dependendo da adaptação da escola. é, Quando você vai viajar, você tem que ter todo um sim, é planejamento. verdade. Então, isso realmente faz com que exista um desgaste familiar muito grande. E Uhum. nem todos os pais estão preparados para esse processo. Sim, é Por Uhum. isso que existem muitas mães solos dentro do Solos. autismo, assim como existem muitas mães solos com o pai dentro de casa, verdade. porque ele Sim. não compreende o processo, né, do autismo. E muitas vezes, quando compreende, ele se vê no filho, porque ele também é autista, Sim, né? Um- a an- Antigamente isso não era tão reportado, sim, e hoje é. verdade. Então hoje você tem muito mais fácil dentro de uma rede social, você tem muito mais facilidade de chegar a um Uhum. médico, você tem muito mais facilidade de chegar a uma terapia do que você tinha antes. Verdade. Sim. Então, este processo é doloroso, porque o pai, ele fala, e aí, eu vou fazer o quê? Minha filha não vai dançar, minha filha não vai Uhum. falar, né? Foge daquilo que idealizou, né? Idealizou, Sim, exatamente, do sonho do filho Uhum. ideal, né? E eu sempre falo que os filhos, eles são especiais para nós. sim, é verdade. E eles vêm para nós porque nós podemos Sim, carregá-los, é verdade. Uhum. né? Eu falo nós porque eu também sou mãe atípica. Uhum. Então, esses filhos vêm para nós, é porque realmente somos capazes, Sim, é né? Mas verdade. isso não quer dizer que a família é capaz. Sim, Uhum. isso é verdade. Então, complica um pouco o lado. Sim. Mas eu fico feliz, Júlio, desse Uhum. processo que a Júlia tem. Nós conhecemos Sim, eu conheço a a Julinha. Júlia. Inclusive, fui terapeuta dela no começo. A Júlia é um amor. É É um verdade. amor de criança. Então, a gente só tem a Muito agradecer sábia. esse processo seu, né, Eu que Uhum. dentro agradeço. do autismo. Eu Sim. espero que os pais eles possam entender tudo isso Sim, que verdade. você falou, possam também procurar ajuda, Sim, porque dentro dessa família ela precisa ser acolhida, sim, verdade. Não só a né? criança, Não né? Os só pais os também. pais, porque estão em processo, É né? verdade, é um Sim. processo difícil, né? Para toda a família, né? Você tem que se incluir, fazer parte Sim. desse processo, né? Do seu Uhum. dia a dia. É difícil porque às vezes você tem que abrir mão de viagens, de lugar, né? Que vai incomodar a criança. E às vezes é difícil falar, poxa, eu vou ter que abrir mão da minha vida porque, meu filho não pode ir em tal lugar, né? Não gosta de barulho, ou porque não Uhum. gosta de interação onde tem muita gente. Então, Uhum. você acaba abrindo mão de muita coisa, mas, assim, como pai, o sonho é ver eles felizes. Então, eu abro mão de qualquer coisa para que eu veja a minha filha feliz, né? Para que ela possa estar realizada, para que ela possa crescer, né? Para que ela possa estar bem. Então, Uhum. esse é o meu papel como pai. Sim. E a gente precisa entender que é uma criança Sim, sendo formada Aham. e que o céu é o limite. é verdade. Então, se você limitar sua filha, realmente ela vai ter limites de tudo aquilo que ela está fazendo. Se Sim, você encorajar ela, é verdade. ela vai até Uhum. onde você e nem Sim, ninguém pode é imaginar, porque ela Uhum. verdade. está sendo encorajada a buscar novos caminhos, novos Sim. processos, novos rumos.
né? E isso é muito importante dentro da família, muito importante dentro do núcleo chamado pais, É verdade. né? Porque é aquilo, né? Hoje, hoje não, né? Tá mais, né? A gente vê na internet, tem estudos, né? A gente vê, mas as pessoas tinham muito aquele negócio, né? Meu filho tem autismo, tem algum problema, acaba limitando. Não, não pode fazer isso, não Sim, pode fazer é. aquilo, não pode brincar, não pode Uhum. socializar, não pode isso, não pode aquilo. É uma Não, super proteção, né? Que eles isso, colocam. isso, E acaba. acaba tirando ele do nível de sociedade, que é para Uhum. onde eles Sim, precisam ir. sim, é Eu verdade. sempre falo que a sociedade, ela não vai se adaptar ao autismo, Verdade. Não, né? Mas o autista precisa se adaptar e a família precisa se adaptar à Sim, sociedade. é verdade. O exato. que hoje é uma certa dificuldade, porque a gente sabe que não existe inclusão. Sim. Nós sabemos a dificuldade que é chegar a uma terapia, chegar a um médico, chegar a um diagnóstico. Sim. Nós sabemos o quanto essa família sofre até chegar ao diagnóstico, porque cada um vai falar uma coisa e Sim. realmente tem o transtorno? Tem, tá no combinho. Tem o Uhum. TDAH? Tem, tá no Verdade. combinho. Tem o PAC? Tem, tá no combinho. Então, Uhum. tudo tá dentro do combinho do espectro Sim. autista. É Fora verdade. os primos, né? Até você Sim. chegar a um diagnóstico que não é realmente o TEA, Sim. o primo do TEA. É Uhum. verdade. Então, Isso isso mesmo. complica um pouco mais, porque os médicos também não estão preparados. E Sim, é alguns verdade. terapeutas também não. Se Sim, é não está dentro verdade. da área comportamental, né? Sim. Fica complicado Uhum. entender. Sim, é E aí verdade. atrasa, né? O Sim, desenvolvimento da criança. sim, é verdade. Você demora um pouco mais Sim. para entender isso, né? Justamente nessa idade, né? Onde ela está se formando, né? Que é o momento, né, de você. Né, que tem muitos pais que, não, deixa, isso aí vai passar, uma coisa de momento, né? Aham. E você vê, se você, né, os pais que estão ouvindo, se notar alguma coisa diferente, tem que ir atrás mesmo, tem que correr, tem que procurar, pesquisar, tentar entender. Não, não aceitar, não, isso aí é birra de criança, isso vai passar. Não, você tem que correr atrás, tem que ir, pesquisar, buscar ajuda médica, né? Para que. Uhum. E existe uma certa dificuldade porque você ainda tinha uma outra para comparar. E Sim, os pais que não têm? é Então, eles verdade. começam Uhum. a comparar ou com o sobrinho, ou com o filho de É amigo, verdade. ou no aniversário que Sim. vai. Sim, Eu acho Hoje, que é pior, né? A comparação é a pior é, coisa que tem. e hoje você consegue Uhum. diagnosticar uma criança autista a partir dos 6 meses. Sim. isso é verdade. Né? E todo esse processo de comparação é ruim, porque realmente tem Uhum. crianças que têm um tempo de andar, Sim, mas dentro do desenvolvimento dela, ela tem os marcos do é desenvolvimento. verdade. Então, se você já teve contato com uma outra criança, é muito mais fácil desse pai ter a Sim, percepção, né? E muitas vezes tem a percepção e tem o medo Aham. sim. de ir atrás. É verdade. Às vezes o medo de Sim. aceitar, né? É, De de falar, poxa, meu encarar, filho né, vai esse estar com isso. mundo. Porque a gente tá procurando, né? E a Às vezes eu falo, tá vergonha, procurando doença, tá procurando isso Sim. pra menina, Tá procurando né? coisa no seu Isso, filho, a né? criança tá perfeita, vocês ficam procurando. A gente tinha muito isso no começo. Uhum. Você tá caçando aí pulga atrás da orelha. Pô, você tá caçando um problema com criança que não tem nada, né? Então é difícil, e né? não é caçar problema, tem que entender que isso não é um problema. Sim, Né? Isso é não é uma verdade. doença, é um Sim. transtorno, é a Sim, condição da é criança. Assim verdade. como o TDAH é a Uhum. condição que É essa verdade. criança nasce e a condição que esse indivíduo vai crescer e vai se formar e vai ter para Uhum. o resto da Sim, é vida. verdade. A única coisa que nós, como os terapeutas, vocês, como pais, é direcionar Sim, é o verdade. caminho para essa criança. Porém, existe a dificuldade realmente do núcleo familiar, Familiar, isso é verdade. Uhum. que acaba atrapalhando um pouco Sim. todo o processo Sim. de desenvolvimento dessa É criança, né? verdade. Porque é aquilo, Uhum. né? Cada um dá um pitaco, é isso, é aquilo, eu acho que é aquilo, né? E na verdade ninguém sabe nada, né? Aham. Então fica naquele achismo, né?